Olá, turmas, sejam todos bem-vindos, à segunda aula de Sociologia. Antes de iniciar, eu gostaria de conversar com vocês sobre as atividades, Gostaria de dizer que eu estava lendo algumas questões, e queria pedir a vocês que vocês não reproduzissem nas questões subjetivas, nas questões onde vocês vão escrever o que vocês pensam sobre o tema, que vocês não copiassem e colassem da própria questão ou da internet. Essas questões, eu quero que vocês fiquem à vontade para falar o que vocês entendem, o que vocês pensam sobre determinado assunto, tá certo? E, diante disso, eu queria dizer que eu vinha lendo algumas questões, gostei de muitas, e caso vocês tenham interesse em receber um feedback, uma resposta do que eu tenho lido das atividades, vocês entrem em contato, tá certo? Bom, diante do que eu tinha visto na correção das atividades, vocês estão com uma boa compreensão do que é sociologia, de qual o papel dela para a nossa sociedade, tá certo? Diante disso, eu resolvi trazer um tema bastante atual, um tema bastante pertinente para a nossa sociedade, para o nosso cotidiano, que é a construção sociohistórica do racismo brasileiro. Como a sociologia e as demais ciências sociais, como a história, nos ajudam a compreender fatos que permeiam o nosso cotidiano, como foi discutido na primeira aula, e hoje o racismo. Entender como o racismo, ele é naturalizado na nossa sociedade, não é por acaso, entender como ele vai se construindo ao longo da nossa história, permeado por muita violência e opressão, certo? E que, às vezes, nós acabamos reproduzindo no nosso cotidiano sem ter a mínima noção de como isso é violento para a maioria da nossa população, Não só violento, mas como também atende a uma demanda dessa sociedade, que é fundada na exploração. A gente vive em uma sociedade em que a base da riqueza é formada justamente pela exploração de um homem pelo outro. Diante disso, o racismo, ele é algo que ele é colocado na nossa sociedade justamente para justificar diversas formas de violência, de exploração e de opressão. Tá certo? Vamos iniciar. Bom, o racismo no Brasil ele é conformado por mais de 3 séculos de escravidão por teorias racistas que fizeram parte da construção da identidade nacional. Após a abolição, a ausência do Estado na integração da população negra por meio do fornecimento de condições materiais e políticas para sua participação em uma sociedade livre, garantiu a sobrevivência e a ressignificação da mentalidade e prática escravocrata nas estruturas da República. República essa que nós vivemos até os dias atuais, certo? E aí, sobre essa ideia, sobre essas teorias racistas que fizeram parte dessa construção, dessa ideia, do racismo no Brasil, a gente vai justamente para aquele período onde a sociologia foi fundada, que eu falei na aula passada. Nesse período, a gente vai ter o quê? A ciência surgindo como justificativa dessas transformações, que é o capitalismo que vem surgindo, certo? Além disso, o que é que vem acontecendo nesse período? A gente tem também as grandes navegações, as descobertas dos europeus do continente americano, onde a América, o continente americano, ele serviu como base de exploração de riqueza justamente para sustentar as revoluções que aconteciam na Europa. E a gente sabe, como vocês já devem ter estudado na história, toda a mão de obra utilizada, ou grande parte dela, porque também a gente teve exploração de mão de obra indígena aqui no continente, mas a grande maioria dela foi de pessoas que foram trazidas da África e foram escravizadas aqui no nosso continente, sendo o Brasil um dos que escravizaram mais pessoas, certo? E essa ideia, como é que se justificava? Essas teorias de uma superioridade racial surgem justamente nesse período
para contrapor a ideia de barbárie e civilização, né? Como se o europeu ele fosse um ser superior, né? Que tivesse alcançado um estágio de avanço, né, social superior ao das demais populações do mundo, justificando assim a sua exploração e a consequente escravização desses povos, tá certo? E aí a gente vai mais para frente discutir, né, agora, de maneira geral, o que é o racismo, né? Como se dá, porque a gente ouve muito, né, inclusive a ideia do racismo estrutural, né, é uma pauta que está sendo muito levantada pelas mídias digitais hoje em dia, né? Existem muitos teóricos negros que vão discutir isso, né? Mas de maneira resumida, né, o que seria racismo, né? O racismo é o ato de discriminar, isto é, fazer distinção de uma pessoa ou grupo por associar suas características físicas e étnicas a estigmas, estereótipos e preconceitos. Esta distinção implica um tratamento diferenciado que resulta em exclusão, segregação, opressão, acontecendo em diversos níveis, como espacial, no sentido, né, do espaço territorial, local, da região que você... Né, cultural, que é relacionado às suas crenças, suas etnias, se reverbera muito na religião também, né, na dança, nos costumes, e o social, que é justamente meio que relacionado à sociedade em que você vive, e que esse racismo ele vai determinar os locais de cada grupo, né? Conforme a definição do artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial, discriminação racial ou étnico-racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico e social, cultural, ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. É muito importante a gente entender o que está dizendo aí, justamente para que a gente entenda, né, o conceito de racismo estrutural da sociedade brasileira, né? Porque ele vai colocar aí que é justamente o objetivo de anular ou restringir o reconhecimento, né, o exercício da igualdade de condições de direitos políticos, jurídicos nessa sociedade que a gente vive, né? E foi isso justamente que a sociedade brasileira fez durante a maior parte da sua história, certo? A gente teve uma sociedade que tratava, né, as pessoas vindas da África sem nenhum tipo de direito, sem nenhuma participação social, né, tratadas justamente apenas como formas de exploração do trabalho, né, como animais. Ou seja, uma sociedade que teve toda a sua riqueza fundada nessa forma de exploração, isso não acaba simplesmente com a abolição da escravidão, por exemplo, né? Existem várias formas que a sociedade vai criando ao longo desses anos de escravidão, justamente para justificar essa exploração, e que essa exploração ela vai se estendendo até os dias de hoje, em diversos comportamentos, como eu falei para vocês antes, que fazem com que a gente acabe até naturalizando, né? E tratando muitas vezes o racismo como uma forma romantizada, né? Como é que eu posso explicar melhor isso, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre o termo mulata, né? Ninguém acha que o termo mulata é ofensivo, porém, ele tem uma origem e uma formação extremamente racista, né? De miscigenação. Mais para frente eu falo sobre isso. Bom, chegamos aqui aos aspectos históricos do racismo no Brasil, né? Onde a gente vai trazer informações e fatos históricos, né, de toda essa trajetória. Entre 1501 e 1870, mais de 12 milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o continente americano. Desses, 1 em cada 4 eram enviados para o Brasil, cerca de 4,8 milhões até a segunda metade do século XIX.
cerca de 20%, 1,8 milhão de pessoas, não chegaram ao destino. Morreram de escorbuto, varíola, sarampo, sífilis, desinteria, ou mesmo pela brutalidade dos traficantes. Muitas vezes, os mortos jaziam por dias junto aos vivos nos navios negreiros, até que fossem lançados ao mar. Né? Como o texto aí descreve, né, esse processo de travessia, né, a violência ela já começava lá no continente africano, se estendia durante toda essa travessia, onde essas pessoas, a boa parte delas acabavam morrendo justamente por conta das péssimas condições. Né? E quando chegavam ao Brasil, geralmente elas tinham uma sobrevivência muito curta, né? A margem chegava no máximo até os 30 anos, justamente por conta das péssimas condições de trabalho e exploração que elas encontravam aqui, né? Até porque eu acho que não dá nem para relacionar condições de trabalho à escravidão, né? Uma coisa que a gente tem que entender também, né, e trazer e reforçar isso daqui, é que né, tudo que vai sustentar, né, essa escravidão, né, esse rapto, essa violência de milhões de pessoas que serão trazidas do continente africano, é justamente para sustentar o motor, né, de desenvolvimento capitalista que tá surgindo, né, com a Revolução Industrial. Né? Os europeus eles precisavam explorar essas terras e eles encontraram na escravidão africana uma forma bastante lucrativa de acumulação de capital para implementar a revolução capitalista que acontecia na Europa. Né? Então é importante que a gente diga, né, que capitalismo, racismo e escravidão estão diretamente ligados um ao outro. Certo? O registro de desembarque oficial de escravizados no Brasil data de 1530, quando a produção de cana-de-açúcar começava a despontar. O auge do tráfico negreiro no Brasil ocorreu entre 1800 e 1850. Né? Esse auge que coloca aí o texto se dá justamente por conta da descoberta de metais preciosos na região de Minas Gerais, de Goiás, certo? Inicialmente, né, como a gente sabe que o Brasil ele vai passar durante o período, né, colonial, imperial, a gente vai ter vários ciclos econômicos, né, onde a gente vai ter uma matriz econômica dominante, né, que inicialmente vai ser a produção de cana-de-açúcar, e a partir do século XVIII, de meados do século XVIII, a gente vai ter a descoberta dos minérios, né, onde isso vai a busca por esses metais preciosos vai acelerar o processo de tráfico, né, e de escravização de pessoas africanas aqui no Brasil. Esse número vai disparar durante essa segunda metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX, o Brasil contava com uma grande população negra, uma intensificação das fugas e da formação de quilombos, pressão internacional, especialmente da Inglaterra pelo fim da escravidão, e a necessidade de se adequar ao capitalismo que estava em processo de expansão no país. É importante destacar aqui, né, que essa intensificação das fugas e formação dos quilombos, ela não só se dá nesse período, mas a resistência contra a escravidão negra aqui no Brasil, ela vem desde o princípio, né? Inclusive, eu trouxe aqui informações sobre o Quilombo dos Palmares, né, que foi o maior quilombo existente no Brasil durante o período colonial, e chegou a possuir 20 mil habitantes e foi destruído pelos portugueses em 1694. Né, ou seja, desde 1694 e até antes disso já existiam muitos focos de resistência contra a escravidão no Brasil. Né? E aí a gente vai perceber que durante esse período também, onde o Brasil aumenta, né, chega ao auge da escravidão, a gente também vai ter uma pressão internacional, especialmente da Inglaterra, né, que era quem predominava economicamente, né, que era quem ditava as regras econômicas, né, do mundo inteiro, né, e do Brasil também, pelo fim da escravidão. Né? E aí, o que é bom a gente destacar, o que é importante a gente destacar
é que essa, né, tentativa, essa pressão pelo fim da escravidão, não eram por questões humanitárias, né? É porque o rápido desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial, fazia com que se necessitasse de populações consumidoras, né? O aceleramento da produção, né, a quantidade de produtos que passavam a ser produzidos pela Inglaterra precisavam escoar para algum mercado consumidor, né? Então a América, ela deixa de ser só aquela necessidade de extração de matéria-prima e passa agora também a ter uma necessidade não só, né, continua a exploração de matéria-prima, mas também agora a gente precisa de pessoas que consumam, né? Então essa luta da Inglaterra pelo fim da escravidão, ela se dá justamente por conta da necessidade de expandir o seu mercado consumidor, né, e se adequar a esse capitalismo europeu desse período. Aqui, como eu falei, né, eu trouxe informações do Quilombo dos Palmares, já falei para vocês. Né? O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério sul ocidental. Foi o último a extinguir o tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Essa lei, ela extingue o tráfico estrangeiro, porém, esse comércio, ele continua existindo dentro do Brasil. É bom que se diga, é importante que se ressalte isso. Né? E também foi o último a abolir a escravidão, só veio ocorrer por meio da Lei Áurea em 1888, certo? A gente mais para frente vai falar sobre os significados dessa abolição, né, o que ela não representa necessariamente uma liberdade, né? A abolição, ela vai se dar, né, justamente por conta dessa pressão internacional e por medo também, como vocês viram ali, né, o Brasil foi o último, e por medo de revoltas, né, e que acontecessem revoluções. É importante a gente lembrar, né, que no início do século XIX, houve a Revolução Haitiana, né, onde lideranças negras, né, escravizadas se revoltam no Haiti e tomam o poder, formando a primeira república governada por negros aqui na América, certo? Essa foto que eu trago aqui para vocês, nesse aqui já é de um período mais posterior, né, mas também mostrando como a abolição, né, já tentando discutir essa questão, né, como a abolição ela não trouxe a ideia de igualdade, né, ela meio que tenta maquiar essa ideia de igualdade racial no Brasil, e a gente vai ver isso mais para frente também, com a ideia do mito racial. Né, tanto é que em 1910 a gente vai ter, como é conhecida, a revolta da Chibata, né, aí a gente tem a liderança dessa revolta, João Cândido lendo o manifesto, né, que foi uma insurreição de marinheiros que pediam o fim dos castigos corporais, que eram muito comuns às populações negras ainda após a escravidão, né? Como a gente havia a naturalização da violência contra corpos negros, contra pessoas negras, mesmo após a abolição da escravidão. Como eu falei para vocês, a Lei Áurea, né, ela vem para atender demandas comerciais externas da Inglaterra, primeiro. Segundo, medo de revoltas, né, que fizessem uma reforma agrária. Né, ela acaba acontecendo a partir de um acordo entre, né, os governantes e os latifundiários, que também, né, era grande. Os latifundiários eram quem dominava politicamente o Brasil, né, e esse acordo ele se dá justamente para que essa lei ela aconteça apenas de maneira jurídica, né, que essas pessoas sejam libertas, mas não tenham acesso a nada, não tenham acesso à terra, né, que não haja uma redistribuição, uma reforma agrária no Brasil, para que elas continuem empobrecidas. Bom, gente, por conta de problemas técnicos, o vídeo sofreu um corte, né, mas como eu vinha falando, né, a Lei Áurea ela não representou uma igualdade, né, nem jurídica, nem política. Né, as pessoas
né, que as pessoas escravizadas foram levadas à liberdade, porém foram jogadas nas cidades, né, sem acesso a emprego, a moradia, a condições dignas de sobrevivência, né, e a partir daí ainda se tenta construir uma ideia de igualdade, de oportunidades, a partir da lei de abolição da escravidão, o que é um mito, né, o que não é verdade. A partir de questões como essa, né, nós vamos partir para discutir a ideia de mito da democracia racial. Né, como vocês devem perceber, a gente é muito presente na nossa sociedade o discurso de que o Brasil não é um país racista, né, diferente dos Estados Unidos, né, vão fazer aquelas relações com as disputas, né, que no Brasil, inclusive recentemente, a gente teve declarações, né, de lideranças políticas sobre as manifestações que estavam acontecendo nos Estados Unidos, dizendo que no Brasil isso não existe, né? Sendo que isso é um mito, né? O racismo ele está presente e ele é estrutural no Brasil, né? E ele é um projeto de sociedade, né? E de manutenção da exploração da mão de obra negra até os dias de hoje, certo? E nós vamos falar um pouco sobre isso agora. O projeto conservador de modernização do Brasil não teve o interesse em integrar a população negra, mesmo porque era orientado por ideários racistas que associavam a mestiçagem ao atraso, portanto, modernizar significava branquear a sociedade brasileira. E aí nós chegamos à ideia que foi constituída nesse período da abolição, que foi a ideia de branqueamento da população brasileira, né? Quando, a partir da Lei Áurea, né, as pessoas negras que eram escravizadas foram libertas, foram expulsas, né, foram jogadas na cidade sem nenhuma condição de moradia, como eu já falei. Além disso, o Brasil, né, o governo brasileiro, começa um projeto de imigração para trazer pessoas brancas da Europa, né, para ocupar o local de trabalho dessas pessoas que eram escravizadas. Né? Ou seja, na hora de contratar, né, com pagamento de salário, por mais que essas pessoas que viessem também foram bastante exploradas, mas não na condição de escravizadas, né, os negros que foram explorados durante séculos não poderiam ocupar esse espaço, né, justamente por conta da ideia, né, de branqueamento, né, vamos excluir essas pessoas da sociedade e tornar a nossa sociedade mais branca, um projeto que falhou. Né? Falhou por conta de muita luta e muita resistência. Não é à toa que o Brasil é o país com a maior população negra fora da África, né? Diferente de outros países, né, vizinhos aqui nossos, como a Argentina, em que o processo de branqueamento ele foi tão violento quanto o nosso, né, mas que atingiu a meta de exclusão, de destruição da população negra, né, ao longo dos anos. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso depois, que aí a gente teria que entrar na história da Argentina para poder explicar por que isso se deu lá. Né? E aí eu trago uma fala, né, um parágrafo de fala do Abdias do Nascimento, né, filósofo negro brasileiro, grande pensador, né, que vai dizer o seguinte, né, que devemos compreender a democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro, não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos e nem legalizado qual o apartheid da África do Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo, assim como difuso no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade e do país. Né? O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que o nosso racismo, né, ele possui particularidades, e aí vão estar presentes em obras, né, de pensadores como Gilberto Freire, né, que vai dar a ideia, né, de que existia uma harmonia, né, uma harmonia entre as classes aqui no Brasil, né, em que essa relação de subserviência ela se dava de maneira recíproca, né, e que a escravidão meio que tentando reduzir o impacto da violência da escravidão, e que isso se deu posteriormente, após a escravidão. Né? Não é à toa que a gente vê
né, que a maioria das pessoas que trabalham em subempregos estão subempregadas, com péssimas condições de trabalho, principalmente as empregadas domésticas, que na sua maioria são mulheres negras, né, se coloca um discurso, né, de que ela trabalha há tantos anos aqui na família que ela é quase uma pessoa da família, sendo que ela é uma pessoa que é extremamente explorada, não recebe, na maioria das vezes, não recebe nenhum direito trabalhista, recebe abaixo, menos que um salário mínimo, entendendo? E aí são essas institucionalizações que fazem com que a gente se reproduza, né? Que a gente reproduza e que isso fique presente no nosso imaginário, né? No nosso psicológico, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente fala, né? Achando que isso é normal, né? Naturalizando essas questões, né? E aí nós chegamos à questão conceitual, né? Uma das questões principais da nossa aula de hoje, que é sobre o racismo estrutural, né? O Brasil é o país com a maior população negra fora da África em números absolutos. No entanto, essa população é majoritária na composição da sociedade brasileira. Está subrepresentada em todos os âmbitos da vida social. Isso acontece porque, embora haja igualdade jurídica, há mecanismos informais de discriminação que filtram o seu acesso a oportunidades, qualificação e esferas de decisão. É estrutural e histórico justamente por conta dessas questões que eu venho trazendo desde o início da aula para vocês, né? Que até a nossa abolição, ela não se deu por acaso, ela se deu por interesses, né? E a manutenção dessa estrutura racista no Brasil, ela entende a interesses de exploração dessa mão de obra negra até os dias de hoje, como eu dei o exemplo para vocês das empregadas domésticas, tá entendendo? Mas nós podemos estender isso, né, aos subempregos, né, aos empregos informais, né, onde a maioria das pessoas que se encontram nessas condições, de péssimas condições de trabalho, são pessoas negras. Existem dados que comprovam isso, né? Além disso, a gente pode falar sobre os números de acesso à educação, né, onde mesmo com o sistema de cotas, que é extremamente importante para o acesso à universidade pública, né, mas mesmo assim existe uma disparidade muito grande, existe uma diferença muito grande. Ainda é muito pequeno o número de pessoas negras que entram nas universidades, né? Em contraponto, se nós formos para os números da violência, de jovens que morrem nas periferias, né, do número de pessoas que estão encarceradas, né, a gente vai ter um número gritante de pessoas negras, né? Uma grande maioria. Isso não se dá por acaso, isso é construído socio-historicamente. E é isso que eu pretendo fazer com que vocês reflitam durante essa aula, né? A importância dessa aula de entender o racismo estrutural é como ele se coloca socio-historicamente, né, na nossa sociedade, né? E como a gente acaba reproduzindo isso no nosso dia a dia, né? O racismo estrutural permeia todas as esferas da vida social, na cultura, nas instituições, na política, no mercado de trabalho, na formação educacional. É o resultado secular de um país assentado em bases escravocratas, influenciado por dogmas racistas, que não buscou integrar a população de escravizados em seu sistema formal, relegando-os à marginalidade e culpabilizando-os pelas consequências nefastas desse abandono proposital. Pode parecer algo longínquo, mas a escravidão foi abolida há apenas 131 anos. A desigualdade racial provocada por ela, pela transição incompleta para a liberdade, posto que não proporcionou meios para a autonomia, são perceptíveis no Brasil de hoje, né? Como eu falei para vocês, esse racismo estrutural ele está presente nas instituições, quando a gente olha as instituições de ensino, por exemplo, as universidades, onde o acesso ainda é muito pequeno. A gente pode perceber isso nos concursos públicos, a gente pode trazer isso também para esferas, né, como da religião, onde ainda há um preconceito muito grande com religiões de matriz africana, isso é naturalizado na nossa sociedade, certo? E além disso, quando a gente vê uma marginalização e uma criminalização, né, de pessoas negras nas ruas, por exemplo, quando, por mais que não tenham culpa, são apontadas como criminosas justamente por conta da cor da sua pele, né? E que isso está colocado na nossa sociedade, que nós devemos combater no nosso dia a dia, no nosso cotidiano,
certo? É um papel, né, importante papel da escola, né, estar nessa luta, né, nessa formação para que vocês compreendam e combatam essas questões, certo? Eu trago aqui uma frase do pensador jurista negro brasileiro, uma das maiores referências atuais no debate sobre racismo estrutural, que ele vai dizer que uma educação que não questiona o racismo vai reproduzir o racismo estrutural, né? Não só a educação, mas como todas as instituições, né? Como eu falei antes para vocês, a gente tem a ideia, né, a partir dessa ideia do mito da democracia racial, de que o Brasil é um país, né, que existe uma harmonia, né, onde a miscigenação se deu de maneira natural, é um país misto, né, sendo que a gente não percebe como isso está presente no nosso cotidiano, que a gente precisa combatê-lo, né, como eu falei no início da aula sobre a ideia de mulata, né, mulata é um termo extremamente racista, que vem da palavra mula, né, que é um animal, né, que é um misto de burro com cavalo, né, e é um animal que nasce dessa mistura, né, e daí se dá a palavra mulatas, dando como algo, né, de mistura de raças, né. Além disso, a gente pode perceber a sexualização da mulher negra, do corpo da mulher negra, né, que é algo muito naturalizado na nossa sociedade, né, isso tem sido combatido, a mídia tem mudado muito ultimamente, né, em relação a isso, dando uma maior participação, né, a pessoas negras, mas em anos anteriores, se nós parássemos para ver uma novela, né, os locais dados às pessoas negras nesses espaços eram somente de empregada doméstica, ou de motorista, ou de subempregado, ou de criminosos, né? E essa mudança que se dá na mídia, ela não se dá por acaso, né? Não só a mídia, mas vários outros espaços institucionais, como o próprio governo, onde a gente quase não tem representação política negra no Brasil, né? Não se dá por acaso, se dá através de muita luta dos movimentos negros, né, de muita luta e de combate de instituições, né, como a própria educação, né? Então, uma das nossas funções é justamente essa, né? É tentar mudar, entendendo que é estrutural, né, como eu falei para vocês ao longo da aula, né, de que as pessoas não são racistas porque querem, né, as pessoas não nascem racistas, elas se tornam racistas justamente porque ao nascerem encontram na base da sua sociedade pessoas, instituições, família, religião, educação também, né, que vão formá-la para ter essa concepção. Cabe a nós combater e tentar mudar essa realidade. E para encerrar a aula, né, eu trago mais uma vez uma frase do Silvio Almeida, esqueci de colocar a referência dele, o nome dele embaixo, mas essa frase, esse trecho está presente no livro dele, que é Racismo Estrutural, certo? E ele diz o seguinte, em resumo, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção, né? Ele quer dizer justamente isso, né? Isso que eu vinha falando antes, né? Que, como eu falei, as pessoas não nascem racistas, elas se tornam racistas por conta dessa estrutura, né? E aí é por isso que se dá o nome, né, de racismo estrutural, né? De instituições, né? De concepções psicológicas e sociais que a gente vai reproduzindo ao longo dos anos, naturalizando todas essas relações. Cabe a nós, então, entender, né? Essa é uma das funções da sociologia, é trazer essas reflexões para que a gente entenda e tente mudar a nossa realidade, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima aula.